tem poder de fogo. O poder está nos olhos a brilhar, o destino está em jogo. A coragem sem limites tem poder de fogo. Seguindo seu caminho, com Digimon, seja sempre o melhor. Com Digimon, não pense estar sozinho. Com Digimon, você não está só. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Válvula de Escape. E hoje vamos continuar nossa série de Digimon Survive. Então, se curtiu a série, dá um like aí, se inscreva. Vambora. Talvez aqui. Não tem que falar com ninguém? Mas cara, não tem como falar com ninguém. Santuário meio sinistro, na verdade. Opa. Eu fui direto pra lá. Não tem... O jogo não tá mandando ele pra lugar nenhum, mas... Só aqui. 見た目は普通の神社っぽいけど、なんかすごい雰囲気のある神社だな。変な模様があちこちにあるぜ。 O Minoru está tirando várias fotos com o celular. Eu sabia que ele era desse. やっぱあれだぜ。きっとおっかねえ邪神像でも中に祀ってあるんだぜ。邪神かどうかはわからないけど、何か祀ってあるのは普通じゃないわね。なんだろう、動物？鳥？それか爬虫類？ちょっと判別がつかないけど、いろんな動物の模様があちこちに見えるわ。おお、なんだこれ。狛犬？いや、犬か？確かに見たことねえもんばっかだ。すげえ。こらミノルくん、今は写真なんか撮っている場合じゃないだろう。でもさ。 O Shuji tem razão, temos que procurar Saki e os outros. Esse lugar é tão estranho, não me surpreende que o Minoru queira lembrança. Deixa ele se divertir, chega de fotos. Isso é uma boa ideia, ficar gastando bateria do celular por aqui, né, velho? Melhor para mais ou menos. ミノル、撮影はやめておこうよ。みんな真剣にサキたちを探してるんだ。そうよ、早くサキさんたちを見つけてあげなきゃ。 Eu adorei saber qual que tá, em que direção eu tô indo. Já apareceu 3 cores diferentes já das escolhas que eu fiz. Eu tô indo pra algum lugar, pelo menos. こんな場所できっと不安だろうし。わかったよ。ほら、さっさと行くぞ。早く見つけてやんねえと。あ、ごめん。それじゃあ行こう。すごいな。本当に獣を祀った神社なんてあるんだ。変わったご神体なんてそりゃ日本中にあるけどさ。タコを祀ったのとか、曲がった巨木とか。あと割とポピュラーなので、エッチな形のを祀ったやつとかさ。そういう話はやめないか。女の子もいるんだぞ。もうミノルくんってば。それにしてもここって今回の課外学習の伝承にまつわる場所なのかしら。伝承？さあどうだろうな。さっき話した通り、ここには足を踏み入れるなって言われてるし、ただ地元ではここじゃ神隠しが起きるなんて話もあるぜ。そうなの？怖い話ね。なんだ今の音。聞いたことのない音だったぞ。風で木か何かがきしんだ音だろ。そんなことより早く探すぞ。みんなあまり離れないように。 O negócio pode não ser a única coisa, a única preocupação. Vamos procurar por pistas. Explorar.
Conforme joga, você precisará viajar para locais no mapa para avançar na história. Aos poucos, ganhará acesso a mais locais ao progredir no jogo. Mude para exibição de lista para ver informações no local canto superior da tela. Além disso, preste atenção nos ícones exibidos na lista. Significa que alguém naquele local, o ícone do personagem aparece no canto inferior direito. Indica uma exclamação, indica que a pessoa só avançará a história. Outros ícones vão indicar uma pista importante ou alertar sobre o inimigo. Lembre-se deles ao progredir no jogo. Agora tente selecionar um lugar para avançar a história. Mas se eu clicar aqui, nesse modo, você precisa falar com as pessoas e investigar muito, achar pistas. Mas pistas necessárias nem sempre estarão por perto. Abre seu mapa e procure por outras áreas. Tá, entendi. Marcados com a exclamação vermelha, tá? Entendi. Acho melhor conversar com o Minoru e o Shin sobre o que vamos fazer a seguir. Ô, caralho. Portão. Nunca vi um portão tão grande e impressionante em nenhum outro lugar. Dizem que esses portões conectam os mundos dos deuses com os dos homens. Que deuses há aqui? Não tem nada aqui? Só falar com os dois. Eita, porque um santuário bem no meio da floresta sinistra. Dá vontade de ficar longe. Acho que é o que chamariam de solene. Não se afastem demais, pessoal. Fiquem onde eu possa ver vocês. Shuji está fazendo seu melhor para manter-nos unidos. Ainda assim... Volta aqui, Minoru. Escuta! Senhor? Sim, senhor. Peço desculpas. Vossa braveza. Minoru se empolgou com a sessão de fotos histórica. É melhor não interferir. Mais nada, se eu clicar, repete. É isso que eu quis dizer com todos fazendo o que querem. Saki e Ryo não são diferentes. Ao que causa problemas como esse. Temos regras por uma razão, pessoal. Ninguém sai andando por conta própria. Entendido? Ninguém vai te ouvir. Repetiu. Tá repetindo agora. Tem nada mesmo? Tá. Vamos continuar. Olha o Kaito ali. Será que ele achou alguma coisa? Já é exclamação. Você tá palhando um tempo ali. Como estão as coisas? Bem, pra ser sincero, lidar com esse lugar requer muito esforço. Você não deve se cobrar tanto se estiver com medo, tá? Obrigada, mas nossos amigos podem estar enfrentando algo ainda mais assustador, sabe? Saki, Ryo, cadê vocês? Ei, Miu, cadê você? Takuma. Eles por acaso encontraram uma coisa por aí? Nada ainda. Você encontrou a Miu? Não. Caramba. Onde diabos ela está? Saki e Ryo estão com ela, com certeza. Aqui, vamos juntar a busca. Isso ajudaria bastante. Obrigado. Opa. Ainda tenho que me acostumar com esse botão, caralho. Eu tô apertando sem querer. O cara está chateado, compreensivo, sua família está desaparecida. Merda. Será que eu tenho que mudar de lugar? Não, vou voltar ao santuário. Acho melhor ver como os outros estão.
isso que eu quis dizer quando eu... Ah, porra. Mesma coisa. Ah, mesma coisa. Ainda tá ali tirando foto. Não, não, agora é... Agora ele fala uma coisa importante. Mesma coisa. Hã? O quê? O que tem nessa foto? Ei, Takuma, vocês deveriam... Você deveria tirar algumas fotos por aqui também. Eu? Por quê? Eu só tá captando coisas estranhas. Pode estar quebrado. Vamos ver o seu. Tem certeza que seu dedo não tá na frente? Não é isso. Não é meu dedo. Tem algo meio turvo nas minhas fotos. Vai lá, tira algumas. E não parece estar brincando. Acho que eu vou tirar algumas fotos de teste. Conforme jogos para as pistas. Lá. O ícone de câmera pressiona no canto superior esquerdo. A qualquer momento. R2. Tá. Tá. Entendi. Eita porra. Mas o que é isso? Hã? Não tem nada ali? Olha, a câmera realmente captou algo. É? O que é isso? O que foi, Minoru? Ei, pessoal, tem um troço estranho aqui. Troço estranho? Vai saber o que isso pode significar. O quê? Ei, não saiam andando assim sozinhos. Ah, tá bom, vamos todos juntos.結構大きいな。すごい。これは遺跡？なあ、これが何か知ってる？いや、こんなものがあるなんて聞いたこともない。神社のすぐ裏だし、いくら禁足地とはいえ、誰かから話の一つでも聞いていてもおかしくないはずだが。ミュウのやつ、もしかしてこの中に入ったのか？いくらなんでもこんなところに女の子が入ったりは。いや、あいつのことだ。きっとこの中に入ったんだろう。それに先だって入っちゃいそうじゃない？面白そうとか言って。確かに。ミュウ。あ、だから勝手なことは。Vamos lá sozinho, vamos nos separar, não podemos perder ele. Melhor seguir ele mesmo. そんなこと言ってる場合じゃない。早くサキたちを見つけてあげないと。それにカイトを一人で行かせてはぐれたら大変だ。それもそうだな。僕らも行こう。おーい、サキりょういたら返事をして。ああ、いたいた。あ、どうしたの？急いで行くから心配したわ。ああ、すまない。あれは壁一面に絵が。これはすごいな。ああ、すげえな。なんつうか圧倒されちまうな。ええ、なんというかとても神聖な感じがするわ。
Talvez não tenha sido perigo ou retaliação que as pessoas. O porquê as pessoas tentaram essa área. Os meninos estão tentando proteger esse lugar sagrado. おい、そんなにあっけに取られてるんじゃねえよ。俺らの目的は違うだろう。ああ、そうだったそうだった。ごめんな、つい。 Tem razão, temos coisas mais importantes pra fazer agora. Que devemos focar aqui, que assuntar, procurar os outros. Vamos lá pra dentro. É, procurar os outros, né? Sim, temos que procurar aqui os outros. おーい、サキー。ミュウ、どこだ？ Hã? Os passos na entrada? Será que são os outros? 君たちは。あ、どうも。はじめまして。誰？そう君たちここは入ったらダメな場所だぞ。何をしているんだ？あ、僕たちは。そういうあんたこそこんなとこで何してんだ？ん？ああ、心配しないでくれ。怪しいものじゃない。私はこの地域に伝わる獣神信仰を研究しているものだ。この祠は獣神信仰にゆかりのある場所でね、許可を得て調査をしていたところだったんだよ。研究調査？もしかして学者さんですか？ああ、専攻は日本古代史で、この近くの大学で日本史学研究の教鞭を取らせ。じゃあ教授さんなんですか？私など学会では異端視されていてね。いや、君たちにこぼすような話で。 Esse lugar é valioso o suficiente para alguém querer pesquisar lá? それで君たちはこんなところに何をしに来たんだい？ああ、それなんですが。俺は他んとこ探してくるわ。あ、こら！修二さん、修二さん。とりあえず好きにやらせときましょう。 Eu entendo porque o Kaido está inquieto, mas estou um pouco curioso sobre esse lugar. Não faço ideia se é essa que os outros vieram aqui, mas vamos procurar algumas pistas. O santuário é bem esquisito. Eu falar com o professor ou olhar o mural? É um Sidramon. Um Sidramon? Parece um Meramon. E Bakemons aqui também, parece. Ah, um Koagamon também parece que tem aqui. Não consigo identificar mais nenhum. Ah, e tá em linguagem do Digimundo ainda. Interessante. Tá lá, que eu admito que esse dragão aqui pode ser qualquer coisa. Tá, fala com ele. Vocês vieram aqui para estudar os é muito difícil, né? Kemonogami também? Sim, estamos em um passeio da escola. Nós vamos aqui procurar pessoas que sumiram, nossos amigos e a irmã desse cara. Sim, ele veio aqui atrás dela. Aqui? No santuário dos Kemonogami? Espero que ela não tenha sido arrebatada. Arrebatada? É, existe uma lenda sobre os... É até difícil, né? Saber, né? Kemonogami. Que é passada desde a antiguidade. Mas é mais que uma lenda. As histórias são verdadeiras, sabe? Verdadeiras? Certamente, oferecer crianças como sacrifício, os deuses fera, já foi uma tradição local. Que coisa horrível! Eram medidas desesperadas para garantir a colheita, ou talvez para evitar desastres. Mas essas crianças não morriam. Dizem que elas só eram transportadas para outro lugar. Foi isso que quis dizer com arrebatadas? Sim, mas a tradição se perdeu há muito tempo. E
Isso enfureceu os antigos Kemonogami. Depois de um tempo, isso passou a ser visto como uma maldição, uma retaliação divina. Muitas lendas sobre incidentes do tipo foram repassadas ao longo das gerações nessa região. É claro que não acredito em contos de fada. Deve haver uma explicação científica. Algum motivo para os desaparecimentos recorrentes desde a antiguidade, certamente. Enxergo isso como uma superstição ou um bloqueio mental para fugir da realidade. Ele parece bastante agitado. Tá bravo ou chateado, talvez? Sei que vieram atrás dos amigos de vocês, mas que bom que vieram essas... Bom que viram essas ruínas lendárias. Tá difícil hoje. Se interessar pela origem histórica é algo maravilhoso. Eu apoio totalmente. Obrigado, senhor. Dê uma boa olhada nisso. Quem sabe isso pode acabar sendo útil a vocês. Opa. Tá curioso pessoal aqui. A descoberta desses minerais tem causado... A descoberta desses minerais tem causado o desenvolvimento acelerado dessa região. O cálculo é simples: quanto mais pessoas, mais desaparecimentos. A diminuição de recursos, o despovoamento, é possível que seja uma fuga para o problema. Acho que os deslizamentos são resultados do crescimento irrestrito desde o período Showa. Desvendar cada peça do problema nos revela uma explicação lógica para a lenda. Bom, pelo menos é isso que eu penso. Sim, aprender com o passado pode nos ajudar no presente. Caramba, muito obrigado, professor. Que aprendizado inesperado e maravilhoso tivemos aqui hoje. Muitas graças, prof. Ei, o que é isso? Cadê o respeito? Eu lamento que minhas vozes não consigo dar muita emoção às vozes. Eu sou ruim nisso. Talvez aquilo seja uma Birdramon no meio? Ou é só fogo mesmo? Não sei. Então... Todos os desenhos de... são todos desenhos de Kemonogami? São de todas as formas e tamanhos, né? Ei, por que acha que existem tantos Kemonogami? Tem algum palpite, senhor? Sim, existem algumas explicações possíveis para tudo isso. O terreno pode explicar os acidentes recorrentes. Bases frágeis, declínios acentuados. Campos magnéticos confundem o senso de direção e os seres crescem exageradamente. Como os lírios de aranha vermelhas, então? Acredito que alguns elementos dos minerais da área fazem com que as pessoas se percam. As criaturas da fé Kemonogami podem ter sido alteradas por essa substância. Entendi, faz sentido. Opa. E esse bagulhinho aqui? O que é essa porra? Não vai explicar não? Opa. A descoberta dos minerais. Foi a mesma coisa. Entendi. Bosta. Outra. O que é com essa parede? Isso é uma escrita, algo assim? São desenhos, algum tipo de texto? É algo assim, tem todo tipo de coisa. Essa pintura de parede doida. Eu nunca vi nada igual. Tem algo escrito aqui, será que eu consigo ler? Não, nenhuma palavra. Com base nas minhas investigações, acho que isso diz Agumon. Conforme avancei na minha pesquisa, descobri que cada Kemonogami tem um próprio nome. É mesmo, é? Sabia, não? Então deve ter um monte dessas coisas correndo por aí.
うわ、なんだなんだ。この子みゆちゃんじゃない。どうしたんだ？何があったの？なんか変なのにいきなり出くわして逃げて、あ、さきちゃん置いてきちゃった。今の声、さき。そうと、さっきの神社の方だ。おい、行ってみようぜ。なんだこの霧。確かにさっきまではこんなじゃなかったのに。これうかつに飛び出したら俺たちまで本当に迷子になっちまうぞ。それよりさきさんはさっきの悲鳴って一体。こっち来ないで。何？何かに襲われてるの？痴漢とか？こんな山の中にいるわけないでしょ。イノシシか何か。うん、なんかうごめいてるぞ。っておい、なんか今光らなかった？さあ、声のする方に行ってみましょう。見間違いじゃないのか。この霧でよく見えないよ。それにしてもなんだこの霧。私も気になるけど、今はさきさんの悲鳴が先よ。ああ。おいさき、りょう、大丈夫か？待って、何かいる。なんだあれ、石像？違う、動いてるぞこいつ。なんだって、そんなバカな。またあの音だ。この変なやつが出していたのか。こっち来んだ。あれは何なの？おい、どうした？さっき悲鳴が聞こえたが。ミエ、そこにいたのか。お兄ちゃんがなんで？待っててさきさん、今助けるから。葵ちゃんなの？待って、こっち来ちゃダメ。早く助けろよ。変なのがこっちに。どうします？来ちゃダメって言われても放っておけるわけないでしょ。Essa coisa esquisita que parece uma estátua está de olho nos outros. Uma criatura? Não, um monstro. 何やってんだ。早くしろよ。あれは獣神。まさかそんなこと。 Professor, ele nos seguiu desde o santuário? Temos que salvar eles desse monstro. Chegue perto para falar. Corre enquanto pode. Bom, é um Gotsumon, né? Não sei se eles estão dispostos a conversar, né? É. まずは話しかけてみよう。そうだよ。子供が何か被ってふざけてるんだろう。おい君。待てよ修二さん。子供の体重でそんなに足が地面にめり込むわけねえだろ。修二さん。たくまくん。なんだこいつ。かすってこれほどなんて。大丈夫か？すまない。君に救われた。危ねえ、逃げるぞ。Uma criatura que nunca vimos antes está vindo na nossa direção. O que está acontecendo? Situação mais maluca que a gente foi armar. O que está acontecendo?
葵さん大丈夫？ Ah, não. Oi, caiu aquele monstro pedra indo pra やめ cá. ろ葵さんに手を出すな。あー Essa coisa me mandou pelos ares. なんてバカ力だ。あんなのに突進されてよく怪我しないで済んだな。そうだ。みんな大丈夫か？大丈夫かタクマ？ごめんなさい、私のせいで。 Todo mundo parece estar bem, de alguma forma. A névoa cobriu toda a área. No chão tem lixo de areia vermelha. Assustador. おいみんな。いつの間にか囲まれている。まずい。だんだん近づいてきているぞ。 Eles vão sofrer pra caramba. Tem uma maneira de escapar disso? あれなんだフラフラする。 Tô ficando dormente? Ou a pancada foi mais forte que eu pensei? Ou será? こんな時に地震。やべえぞ。それに霧も濃くなってきた。みんな大丈夫か？みんな気をつけるんだ。むやみに動いたら危の。うわ！シュウチさんどうしました？ Tentei dar um passo pra frente e o chão se desfez sob os meus pés. Eu caí em um buraco que parecia me puxar pra dentro. Não conseguia nem ver o que estava acontecendo com todo mundo. Deslizamentos, crescimento irrestrito. Lembrando das palavras do professor.